Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar a nossa segunda videoaula, né? Essa segunda videoaula sobre a unidade 2 do livro de vocês, que é congruência de triângulos e demonstração de propriedades de quadriláteros, tá bom? Prestem bem atenção, porque o início dessa matéria, vamos colocar assim, é um pouco teórico, tá? Vocês vão ver que não tem muita continha, não, tá? Mais observação, interpretação dos desenhos, então tem que prestar bastante atenção, combinado? Gente, lembrando que se tiverem dúvida, respeitem o horário para perguntar das 7 ao meio-dia e 20. Vamos lá? Vamos começar a nossa vídeo. Então, vamos lá. O que são triângulos congruentes? Dizemos que dois triângulos são congruentes quando possuem lados e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida, né? Congruência significa a mesma medida. Se vocês olharem esses dois triângulos, são triângulos diferentes. Esse chama ABC, embora a imagem esteja pequenininha, mas é o ABC, é o triângulo ABC, e esse triângulo é o DEF. Então, são triângulos diferentes. Mas eles são chamados congruentes porque eles possuem a mesma medida. Ó, aqui tem um tracinho, né? Vamos colocar assim, ele mede 1. Aqui também. Aqui ele mede 2 tracinhos. Aqui também. Aqui ele mede 3 tracinhos. Aqui também. Então, olha, ele possui os lados medindo o mesmo tamanho. E a mesma forma com o ângulo, ó. Aqui mede 1, aqui também mede 1. Aqui mede 2, aqui também mede 2. Aqui mede 3, aqui também mede 3. Então, eles são triângulos congruentes, pois eles possuem, vamos colocar assim, tudo igual, né? Mesma medida dos lados, mesma medida dos ângulos internos, tá? Então, é importante saber disso. O que são triângulos congruentes, certo? Muito bem. Então, entendidos o que são triângulos congruentes, vamos seguir. Só que para gente analisar, verificar se dois triângulos são semelhantes, eu não preciso olhar tudo, tá? Eu não preciso olhar todos os lados, todos os ângulos. Existem algumas regrinhas, alguns casos que a gente vai ver agora, que eu posso verificar que os triângulos são congruentes. Então, nesse caso, eu preciso verificar apenas 3 medidas, tá? Mas não é assim, eu vou verificar 3 medidas aleatórias. Elas têm que ser respeitadas algumas regrinhas. Então, vamos lá. Para a gente aprofundar nesses casos que eu vou mostrar para vocês agora, para identificar quando dois triângulos são congruentes ou não, vamos acompanhar uns exemplos que é mais fácil através dos exemplos, tá? Bom, gente, como eu falei para vocês, no caso, quando eu quero identificar se os triângulos eles são congruentes, ou seja, se eles são exatamente iguais, né? Eles têm a mesma medida dos lados, a mesma medida dos ângulos, eu não preciso olhar tudo. Basta eu verificar 3 medidas apenas, mas eu não posso decidir por mim mesma quais medidas eu quero. Tem alguns casos que nós precisamos utilizar para verificar. Então, vamos acompanhar aqui comigo. O primeiro caso é o caso LLL. O que significa LLL? Lado, lado, lado. Aqui eu vou olhar os 3 lados. Ó, aqui é como se eu tivesse indicado a medida dos 3 lados, certo? E eles são exatamente iguais, ó. Então, se ele tem os 3 lados iguais, significa que sim, são congruentes. Portanto, os ângulos também são iguais. Então, eu consigo saber que os ângulos são iguais apenas sabendo os lados, tá? Então, primeiro caso, lado, lado, lado. Vamos para o segundo caso. Esse LAL significa lado, ângulo, lado. Então, aqui eu vou observar o quê? Um lado, um ângulo, outro lado, tá bom? Então, ó, esse é igual a esse. Aqui também é igual, aqui também é igual. Portanto, eu já posso determinar que é um triângulo, são triângulos congruentes. Portanto, todo o resto é igual. Então, por exemplo, esse lado eu tenho certeza absoluta que é igual a esse lado, porque eu já consegui determinar através do caso de congruência, certo? Vamos ver o próximo? Olha só, o caso ângulo, lado, ângulo. Aqui eu vou olhar, ó, dois ângulos e um lado. Olha para vocês verem, ó. Esse é igual a esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Portanto, olhando os dois ângulos e um lado, eu também consigo determinar que eles são triângulos congruentes. Portanto, todo o resto tem a mesma medida. O quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. O que é isso? Parece com esse aqui, né? Porque eu também estou analisando dois ângulos e um lado. Porém,
Prestem atenção aqui. Aqui vamos falar assim, que o lado, ele é grudadinho com os ângulos. Aqui não, ó. Um ângulo tá oposto ao lado, tá bom? Por isso que é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, aqui eu vou olhar também 2 ângulos e um lado, certo? Muito bem. Então, ó, aqui igual aqui, aqui igual aqui e o ladinho igual. Portanto, eu também sei que esses triângulos são semelhantes, são congruentes, perdão. Então, são 4 casos de congruência. Gente, tem que prestar muita atenção. Então, quando a gente for observar 2 triângulos, nós precisamos verificar em qual caso ele se encaixa, para a gente confirmar se eles são ou não congruentes, tá bom? Exemplos, tá? Muito bem, agora a gente vai para as propriedades dos quadriláteros. Mas antes, vamos lembrar um pouco o que são quadriláteros, né? Primeiro que os quadriláteros são polígonos de 4 lados. Nós temos o paralelogramo, que possuem os lados opostos paralelos, né? Ó, esse de cima é paralelo ao de baixo, esse do lado é paralelo ao do outro, tá bom? Então, dois lados, os lados opostos paralelos. Os paralelogramas podem ser retângulos, quadrados, losango, tudo isso são paralelogramo, tá bom? E vocês vão ver que as propriedades que a gente vai utilizar para o paralelo. Aqui são os trapézios, tá bom? Também são quadriláteros, porém, no momento a gente não vai ver nenhuma propriedade sobre eles, mas para vocês saberem que eles também são quadriláteros. E nós temos os quadriláteros que não entram em nenhuma classificação, não são nem paralelogramos, nem trapézios, né? Esse, por exemplo, ele é só um quadrilátero, sem classificação nenhuma. Muito bem, para a gente entender melhor as propriedades, vamos fazer agora alguns exemplos juntos, tá bom? Bom, gente, vamos lá para as propriedades dos quadriláteros, tá bom? No caso, essas propriedades se aplicam nos paralelogramos. E lembrando que essas propriedades, então, que eu vou falar, dos paralelogramos, elas podem estar nos quadrados, que são paralelogramos, nos retângulos e nos losangos, tá? Pois esses três quadriláteros, esses três paralelogramos, no caso, esses três são paralelogramos, né? Por isso eu posso aplicar. Vamos olhar esse desenho desse paralelogramo aqui? Primeira propriedade. Os lados opostos, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui mede 5, aqui também mede 5. Se aqui mede 4, aqui também mede 4, certo? Então, vamos lá. Os lados opostos são congruentes. Próximo. Os ângulos opostos também são congruentes. Segunda, então, propriedade. Os ângulos opostos são congruentes. Então, por exemplo, se aqui mede 50, 150, aqui também vai medir 150, tá? Se aqui mede 30, aqui também vai medir 30 graus, certo? Então, vamos lá. Primeira propriedade, recapitulando, os lados opostos são congruentes, têm a mesma medida. Segunda propriedade, os ângulos opostos são congruentes, têm a mesma medida. O próximo, vou fazer até um outro desenho aqui, para vocês entenderem, que é as diagonais, diagonal, certo? No caso dos quadriláteros, o paralelogramo tem 2 diagonais. As diagonais, elas se encontram, no caso, esse ponto de encontro das 2 diagonais, ele é o ponto médio, tá? Ele divide a minha diagonal em 2 partes iguais. Então, por exemplo, aqui tem o mesmo tamanho que aqui. E aqui tem o mesmo tamanho que aqui. Certinho? Essas são as 3 propriedades. Se vocês olharem na apostila, tem descrevendo as 3 propriedades de maneira mais detalhada e como chegou nessas 3 propriedades, né? E essas 3 propriedades, elas podem ser demonstradas pelo caso dos triângulos, porque se a gente dividir os nossos paralelogramas, vocês vão ver que a gente tem triângulos aqui, né? Então, a gente pode ver e através disso, então, a gente demonstra essas 3 propriedades aqui. Mas as 3 propriedades são bem simples. Então, recapitulando rapidinho, lados opostos paralelos, no caso, lados opostos paralelos, eles são congruentes. Então, tá? Os ângulos opostos também são congruentes.
E no caso das diagonais, o ponto onde elas se encontram, né? Esse ponto a gente chama de ponto médio, é o ponto médio, porque ele divide essa minha diagonal em duas partes iguais, tá bom? Bom, gente, vocês viram que essa matéria não tem muita continha, né? É mais observação, interpretação dos desenhos. Então, mas vocês vão ter que praticar bastante. Então, vocês vão entrar no Google Sala de Aula, vão ver as atividades propostas, tanto da apostila quanto do formulário quiz que eu deixei para vocês, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta no grupo, lembrando para respeitar o horário das 7 ao meio-dia e 20. Se tem alguma dúvida passando o horário, deixa para perguntar no outro dia, combinado? E rever bastante a videoaula, que isso ajuda bastante. Gente, até a próxima, tá?